Presta bem atenção no que eu vou te falar. Esses 10 dias de salvação é de oferta de perdão para judeus e para gentios. Yom Kippur, está na Bíblia, livro de Números, capítulo 10, original grego e hebraico. Veja bem, por que eu estou falando isso? E vou provar isso. Há muita controvérsia e há muito erro teológico, porque a maioria está na carne, a maioria não tem o Espírito Santo e nem tem o estudo de historicidade bíblica e nem o original grego e hebraico bíblico. Então, o que acontece? As pessoas ficavam se questionando na carne. Como que as pessoas podiam ser salvas durante o tempo do Antigo Testamento? Todo mundo confuso. Todo mundo confuso. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, tanto os judeus quanto os gentios poderiam alcançar a salvação pela graça, através da fé em Jesus Cristo, através da fé no Adonai. Diz o Elohim ao Adonai, diz o Senhor, meu Senhor. As pessoas tinham que ter fé que havia dois senhores, Elohim e Adonai. Então eu não preciso só ler João 1, verso 12, nem Efésios 2, verso 8, onde nos é dito claramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Velho Testamento já dizia que Elohim e Adonai era o caminho, a verdade e a vida. Elohim, Adonai e Ruach, o Espírito Santo. Ei, presta bem atenção. Só há equívoco porque há muita gente sem o Espírito. Ei, ser salvo no Antigo Testamento, aí a maioria era de judeus, a porta estava mais aberta para judeus do que para estrangeiros, do que para gentios. Mas ser salvo no Velho Testamento, tá? Não era por cumprir a lei. Porque as Escrituras Sagradas nos diz, em Gálatas 3, verso 11, que pela lei nenhum judeu era justificado, nem judeu nem gentil. Porque está escrito que o justo sempre teve que viver pela fé. Alguns podem querer descartar essa passagem como se aplicando apenas ao Novo Testamento. Ah, só o Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Mas Paulo está citando Abacuque 2, versículo 4. A salvação no Antigo Testamento também é pela fé, bem a parte da lei. Isso já era um princípio do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo ensinou que o objetivo da lei era servir como um guardião para nos conduzir a Jesus Cristo, ao Messias, ao ungido, ao Emanuel, ao Deus conosco, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Paulo, ao falar Gálatas 3, verso 24, disse com todas as letras, e ele ainda vai repetir isso em Romanos 3, versículo 20. Paulo vai enfatizar que a observância da lei não salvou os judeus do Antigo Testamento, e nem tampouco iria salvar os judeus do Novo Testamento, nem judeus nem gentios, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E olha que era 613 leis. A lei nunca teve a intenção de salvar ninguém. O objetivo da lei era nos dar o pleno conhecimento do pecado. 613 pecados capitais. Se o caminho da salvação no Antigo Testamento não era a observância da lei, então como as pessoas judaicas e gentílicas poderiam se salvar? Felizmente, o Espírito Santo nos traz a resposta para essa pergunta, que é tão confusa na mente de quem não tem o Espírito Santo. Sim, ela é encontrada também na Sagrada Escritura, para que não haja dúvida sobre qual era o caminho da salvação no Antigo Testamento, tanto para judeus quanto para gentios. Paulo, ao escrever em Romanos 4, deixa muito claro
que o caminho da salvação no Antigo Testamento era o mesmo que o do Novo Testamento, o qual é somente pela graça, somente pela fé, somente estando no corpo do Messias, do ungido do Cristo, crendo nele, no Adonai, filho do Elohim, irmão do Ruach. E para provar isso, eu falei que ia te provar, eu menciono Paulo falando de Abraão, o qual foi salvo pela fé. Abraão creu em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E isso lhe foi imputado, atribuído como justiça. Está em Romanos, capítulo 4, verso 3. Novamente, Paulo cita o Antigo Testamento para provar o seu argumento. Ele vai falar lá em... Ai, meu Deus, Gênesis 15, versículo 6. Ele vai dizer, dessa vez, que Abraão não poderia ter sido salvo por observar a lei, uma vez que ele viveu mais de 400 anos antes dela ter sido dada. Paulo então mostra que Davi também foi salvo pela fé. Ele fala isso em Romanos 4, versículos 6 ao 8, citando também o Salmo 32, verso 1, verso 2. Paulo segue estabelecendo que o caminho da salvação no Antigo Testamento era somente pela fé. Ele fala em Romanos 4, versículo 23 e versículo 24, algo tremendo. Ele escreve, e as palavras lhe foi atribuído. Foram escritas, e não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído. Igualmente nos será atribuído. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, para quem sabe ler um pingo é letra. Em outras palavras, a justiça é acreditada ou concedida àqueles que têm fé em Deus. É necessário, para ser salvo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, crer que Deus existe. Ponto. Abraão, Davi e todos nós compartilhamos desse mesmo caminho da salvação. E boa parte de Romanos e de Gálatas aborda o fato de que apenas um caminho de salvação e apenas uma mensagem do Evangelho. Crer. Ser salvo pela graça. Deus essa graça em nós, o Espírito dele em nós, porque nós cremos. Nós temos plena convicção, certeza de que Deus existe e que sua palavra é a verdade. E aí eu fico triste porque ao longo da história as pessoas têm tentado perverter o Evangelho, adicionando obras humanas. Meu Deus do céu! Exigindo que certas coisas fossem feitas para ganhar a salvação. Meu Deus do céu! Mensagem sem o Espírito. Mensagem baseada no que acha, no que pensa, no que opina. Mas a mensagem de Deus é pelo Espírito, discernida pelo Espírito, ensinada pelo Espírito. Cristo esclarece, ensina. A mensagem é clara. O caminho da salvação sempre foi e sempre será pela fé. E quando temos fé, achamos graça aos olhos do Senhor, achamos o Espírito Santo habitando em nós. No Velho Testamento, havia uma promessa de que Deus enviaria um Salvador. E aqueles que viveram no tempo antigo, antes da vinda do Salvador, poderiam aguardar ansiosamente o Messias, porque ele iria nascer, oportunando salvação a todos que nele crescem, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Crer nessa promessa o tornava uma pessoa cheia da graça de Deus. Ter fé nessa promessa o tornava uma pessoa cheia da graça de Deus. O servo do Senhor tinha que estar no coração
do povo, crendo que ele estava por vir. Isaías 53 deixa isso bem claro também. Quem exercesse essa fé era salvo. Hoje olhamos para a vida e morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e somos salvos pela fé. Cremos que ele morreu para expiar nosso pecado e que ele está vindo nos arrebatar desse mundo perdido. Caso contrário, se morrermos nessa fé, somos salvos. É assim que Paulo fala em Romanos 10, versículo 9. O Evangelho não é uma mensagem exclusiva do Novo Testamento. O Antigo Testamento também o continha. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão e disse: em você serão abençoados todos os povos da terra, judeus e gentios. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pai da fé. É assim que está em Gálatas, capítulo 3, verso 8 e 9, citando Gênesis 12, versículo 3. E em Gênesis 3, versículo 15, vemos a promessa de um Salvador vindouro. E ao longo do Antigo Testamento, há centenas de promessas de que o Messias salvaria o seu povo dos pecados deles, tanto os judeus quanto os gentios. E o Yom Kippur são 10 dias para judeus e gentios se arrependerem de seus pecados. Em Mateus 1, verso 21, Novo Testamento, e Isaías 53, verso 5, Velho Testamento, deixa bem claro que tanto os judeus quanto os gentios têm que ter fé que Deus existe e que a sua palavra é para judeus e para gentios. A Bíblia Sagrada, Velho Testamento e Novo Testamento é para judeus e para gentios. A fé de Jó estava no fato de que ele sabia que seu Redentor vive e por fim se levantaria sobre a terra para judeus e para gentios. Jó era gentil. Jó, capítulo 19, verso 25. Claramente os santos do Antigo Testamento, judeus e gentios, judeus e estrangeiros, estavam cientes do prometido Redentor e foram salvos pela fé naquele Salvador. Da mesma forma que as pessoas são salvas hoje, quer judeus, quer gentios, na qualidade de messiânicos. E em Kippur é para judeus e para gentios petição de perdão diante de um livro que está para ser selado com salvos e perdidos, judeus messiânicos, gentios messiânicos, ou judeus perdidos e gentios perdidos. Não há outro caminho. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, judeus e gentios, Israel e Roma, mas ele veio ser a pedra angular para judeus messiânicos e gentios messiânicos. E não há salvação em nenhum outro lugar. Aqui debaixo da terra não existe nenhum outro nome. Que importa que sejamos salvos pela fé, pela graça encontrada em nós em função da nossa fé nele. É assim que está em Atos 4, verso 11. E eu também cito Salmo 118, verso 22. Então o Yom Kippur, segundo a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, é para o povo de Deus, descendência de Abraão, judeus e gentios, nos 4 cantos da terra, dos 5 continentes. O livro vai se fechar e vai ter judeu messiânico e gentil messiânico salvo, selado, mas vai ter judeu perdido e gentil perdido por ser rebelado, por não conhecer a Sagrada Escritura. O meu povo, judeu e gentil, é destruído porque ele faltou conhecimento. Será que eu fiz um áudio a contento? Ricardo Luiz.